Existe uma ideia muito difundida de que controle é sinônimo de força. Quem antecipa tudo, prevê riscos, tenta garantir resultados e evita falhas, costuma ser visto como alguém preparado, responsável e seguro. Mas, quando observamos com mais precisão, esse movimento frequentemente não produz estabilidade real. Produz repetição. A experiência externa muda pouco porque a estrutura interna continua a mesma. O controle raramente começa como estratégia consciente. Na maioria das vezes, ele surge como resposta ao desconforto, medo de errar, de perder reconhecimento, de não corresponder às expectativas ou de lidar com o imprevisível. A tentativa de controle aparece como forma de reduzir essa incerteza. Só que, ao se tornar padrão mental, passa a influenciar não apenas decisões pontuais, mas a forma como a realidade inteira é percebida. Quando a mente opera sob necessidade constante de controle, ela tende a selecionar informações que confirmem riscos, ameaças ou possibilidades negativas. Isso não acontece por pessimismo deliberado, mas por funcionamento adaptativo. O cérebro prioriza previsibilidade. O que é familiar, mesmo que limitante, costuma parecer mais seguro do que o que é novo. Esse processo cria um efeito pouco percebido. Você acredita estar tentando mudar a realidade, mas continua interpretando tudo a partir das mesmas referências internas. Assim, decisões diferentes podem até acontecer na superfície, mas a lógica emocional e cognitiva permanece intacta. E é essa lógica que sustenta a repetição. Outro ponto relevante é o custo energético desse padrão. Tentar antecipar todos os cenários exige vigilância constante. A mente permanece ocupada simulando futuros possíveis, avaliando reações alheias e tentando reduzir margens de erro. Isso consome atenção, reduz presença e frequentemente aumenta a sensação de instabilidade, exatamente o oposto do que o controle prometia oferecer. Existe ainda uma confusão comum entre responsabilidade e controle. Responsabilidade envolve responder ao que está diante de você com lucidez e consistência. Controle envolve tentar garantir previamente aquilo que, por natureza, inclui variáveis fora do seu domínio. Quando essas duas coisas se misturam, surge a sensação de que relaxar significa negligência, quando na verdade pode significar apenas ajuste de percepção. O ponto central aqui não é eliminar planejamento ou cuidado. É reconhecer quando a tentativa de garantir tudo deixa de ser estratégia e passa a ser condicionamento. Porque nesse momento, o controle deixa de ampliar possibilidades e passa a mantê-las restritas ao que já é conhecido. E é justamente isso que mantém muitos processos pessoais aparentemente ativos, mas estruturalmente iguais. Muito esforço, muita análise, muita antecipação e pouca alteração real na experiência vivida. Não por falta de capacidade, mas porque o modo de operar continua baseado na tentativa de reduzir incerteza em vez de lidar com ela de forma direta. Compreender esse mecanismo não resolve automaticamente a questão, mas altera o nível de lucidez sobre ela. E lucidez costuma ser o primeiro elemento que muda a relação com a própria realidade. A associação entre controle e segurança não nasce do acaso. Ela é construída culturalmente. Desde cedo, existe a ideia de que prever tudo, evitar erros e antecipar problemas reduz sofrimento. Planejamento é confundido com garantia. Preocupação é confundida com responsabilidade. E vigilância constante passa a ser interpretada como maturidade. Só que essa lógica tem um limite claro. A maior parte das variáveis que influenciam a vida não está sob controle individual. Pessoas mudam, contextos mudam, circunstâncias inesperadas surgem. Ainda assim, a mente continua operando como se fosse possível antecipar todos os desdobramentos. Esse funcionamento gera uma tensão constante. Não porque o mundo seja necessariamente mais instável, mas porque a expectativa de controle é irreal. Quanto maior a expectativa de previsibilidade total, maior a sensação de falha quando algo foge do planejado. E como sempre algo foge,
instala-se uma sensação recorrente de instabilidade. Existe também um efeito perceptivo importante. Quando alguém acredita que precisa controlar tudo para estar seguro, tende a interpretar qualquer incerteza como ameaça. Situações neutras passam a ser lidas como risco potencial. Isso altera decisões, comportamento e até a forma como memórias são registradas. A experiência vivida começa a parecer mais instável do que realmente é. Esse mecanismo não elimina a incerteza, apenas desloca o foco para ela o tempo todo. A mente permanece monitorando possibilidades negativas, tentando reduzir margens de erro e antecipar consequências. Com o tempo, isso produz desgaste cognitivo e emocional, além de reduzir capacidade de resposta espontânea ao que realmente acontece. Outro ponto relevante é que a tentativa constante de controle costuma manter padrões antigos ativos. Se a prioridade é evitar erro ou desconforto, decisões tendem a repetir trajetórias já conhecidas. Isso reduz exposição ao novo e, consequentemente, limita a mudança real de experiência. Assim, o controle que parece proteger acaba funcionando como fator de manutenção do conhecido. A vida continua operando dentro de parâmetros familiares, mesmo quando esses parâmetros já não produzem satisfação ou expansão. Reconhecer essa dinâmica não significa abandonar responsabilidade ou planejamento. Significa apenas ajustar a percepção sobre o que realmente pode ser influenciado e o que pertence ao campo das variáveis imprevisíveis. Essa distinção altera a relação com a realidade, reduz tensão desnecessária e abre espaço para decisões menos reativas. E é justamente essa diferença entre agir sobre o presente e tentar garantir o futuro que vamos aprofundar no próximo ponto. Existe uma distinção importante que raramente é feita com clareza. Agir não é o mesmo que tentar garantir resultados. Agir envolve responder ao que está presente, com os recursos disponíveis, considerando o contexto real. Já a tentativa de garantir resultados envolve projetar cenários futuros e tentar reduzir ao máximo a possibilidade de frustração, erro ou rejeição. Essa diferença pode parecer sutil, mas altera profundamente a forma como a realidade é vivida. Quando a ação está centrada no presente, decisões tendem a ser mais objetivas e proporcionais ao que está acontecendo. Quando a prioridade é garantir resultados, a ação passa a ser guiada pela antecipação do que ainda não aconteceu. Isso costuma deslocar a atenção. Em vez de lidar com fatos concretos, a mente se ocupa com hipóteses. Em vez de responder ao real, tenta administrar probabilidades. Esse deslocamento reduz clareza perceptiva, porque a experiência deixa de ser filtrada pelo que é observável e passa a ser filtrada pelo que é temido ou esperado. Outro efeito desse padrão é a ampliação da autocobrança. Se existe a crença de que resultados podem ser garantidos com controle suficiente, qualquer desfecho inesperado tende a ser interpretado como falha pessoal. Não como parte natural da complexidade da vida, mas como erro de cálculo, descuido ou insuficiência individual. Isso reforça o ciclo de vigilância. Quanto maior a autocobrança, maior a tentativa de antecipação. E quanto maior a antecipação, maior a tensão associada às decisões. A ação deixa de ser resposta e passa a ser mecanismo de proteção. Além disso, tentar garantir resultados frequentemente envolve fatores que não dependem exclusivamente de quem decide. Reação de outras pessoas, mudanças externas, timing, circunstâncias imprevistas. Quando esses elementos são ignorados, cria-se uma expectativa de controle incompatível com a realidade concreta. A consequência prática costuma ser dupla. De um lado, desgaste mental contínuo. De outro, manutenção de padrões conhecidos, porque o risco associado ao novo passa a parecer alto demais. Isso não necessariamente impede movimento, mas tende a limitar o tipo de movimento que acontece. Com o tempo, muitas pessoas percebem esforço constante sem alteração proporcional na qualidade da experiência vivida. Não porque falta capacidade, disciplina ou intenção, mas porque o foco permanece na tentativa de garantir resultados, em vez de responder com precisão ao que está diante delas.
Essa compreensão não elimina a incerteza, nem transforma decisões em processos simples. Apenas altera o ponto de partida. Menos tentativa de domínio antecipado, mais relação direta com o que é observável. E isso modifica gradualmente a forma como a realidade é interpretada e construída. Em seguida, essa lógica aparece sob outra forma: a busca por validação externa como tentativa indireta de controle. A busca por validação externa costuma ser interpretada como necessidade emocional ou traço de personalidade, mas ela também pode ser compreendida como uma forma indireta de controle. Quando alguém tenta garantir aprovação, aceitação ou reconhecimento, está, na prática, tentando reduzir a imprevisibilidade das relações humanas. Isso acontece porque a opinião alheia influencia pertencimento, oportunidades e até autoimagem. Assim, agradar, ajustar comportamento e evitar posicionamentos considerados arriscados passam a funcionar como estratégias de redução de incerteza social. Não necessariamente de forma consciente, mas como padrão aprendido. O problema é que a validação externa é instável por natureza. Expectativas mudam, contextos mudam, percepções mudam. O que gera aprovação em um ambiente pode gerar crítica em outro. Quando a sensação de segurança depende dessa validação, a experiência subjetiva tende a oscilar junto com essas variações. Esse processo impacta diretamente a identidade. Decisões deixam de partir exclusivamente de critérios internos e passam a considerar constantemente possíveis reações externas. Aos poucos, o foco deixa de ser coerência pessoal e passa a ser aceitação. Isso não significa perda total de autonomia, mas frequentemente reduz clareza sobre preferências, limites e prioridades. Existe também um efeito cumulativo. Quanto mais alguém ajusta comportamento para evitar julgamento ou rejeição, mais reforça a percepção de que precisa continuar fazendo isso. A adaptação constante passa a parecer necessária para manter estabilidade relacional, mesmo quando produz desgaste. Esse desgaste nem sempre é evidente. Muitas vezes aparece como cansaço difuso, dificuldade de decisão ou sensação recorrente de desalinhamento. Não necessariamente porque algo externo está errado, mas porque a referência principal deixou de ser interna. Além disso, a tentativa contínua de agradar tende a manter padrões já conhecidos. Posicionamentos mais autênticos ou decisões menos previsíveis podem parecer arriscados demais. Isso reduz experimentação e limita a possibilidade de experiências diferentes, o que, novamente, contribui para a repetição de realidade. Compreender a validação como extensão do controle não implica rejeitar relações, reconhecimento ou feedback. Implica apenas perceber quando a busca por aceitação deixa de ser interação saudável e passa a funcionar como mecanismo de redução de ansiedade. Essa distinção costuma trazer mais lucidez sobre decisões e relações. E essa lucidez altera gradualmente a forma como a realidade social é percebida e construída. No próximo ponto, essa dinâmica sai do campo mais conceitual e aparece diretamente no cotidiano: trabalho, escolhas pessoais e autoimagem. Quando controle e validação deixam de ser apenas padrões mentais e passam a orientar o dia a dia, seus efeitos se tornam mais visíveis. Isso aparece com frequência no trabalho, nas escolhas pessoais e na forma como a pessoa avalia a si mesma. No campo profissional, o controle costuma se manifestar como medo constante de errar ou de não corresponder às expectativas. Decisões são adiadas, responsabilidades são acumuladas e o esforço tende a aumentar, não para criar algo novo, mas para evitar falhas. A tensão não vem necessariamente da tarefa em si, mas da tentativa contínua de garantir um resultado específico. Esse funcionamento gera um paradoxo. Quanto mais alguém tenta evitar riscos, mais limita o próprio crescimento. O trabalho passa a ser executado dentro de margens cada vez mais estreitas, porque qualquer movimento fora do conhecido é percebido como ameaça. Com o tempo, isso pode gerar estagnação disfarçada de produtividade.
Nas escolhas pessoais, o mecanismo é semelhante. Muitas decisões são tomadas com base no que parece mais seguro, mais aceitável ou mais previsível. Nem sempre a pergunta é: o que faz sentido para mim? Mas, o que evita conflito, crítica ou arrependimento? O resultado costuma ser uma vida funcional, porém pouco escolhida de forma consciente. A autoimagem também é afetada. Quando o valor pessoal depende de aprovação externa ou de desempenho constante, qualquer erro ganha peso desproporcional. Pequenas falhas passam a ser interpretadas como sinais de inadequação, reforçando autocobrança e vigilância interna. Esse conjunto de fatores cria um estado de alerta contínuo. A mente permanece ocupada avaliando decisões passadas e antecipando consequências futuras. O corpo sente o impacto desse estado prolongado, mesmo quando não há ameaça concreta no presente. Nada disso ocorre de forma abrupta. São ajustes sucessivos, quase imperceptíveis, que vão moldando a experiência cotidiana. E é justamente essa sutileza que torna o padrão difícil de perceber. Ele se normaliza. Reconhecer como controle e validação operam na prática não resolve automaticamente o problema, mas amplia a clareza sobre ele. E clareza costuma ser o primeiro passo para interromper ciclos que se mantêm por hábito, não por escolha deliberada. Na sequência, esse padrão aparece sustentado por outro elemento central: o perfeccionismo e a autoexigência excessiva. O perfeccionismo costuma ser visto como sinal de comprometimento ou alto padrão pessoal. Mas, em muitos casos, ele funciona como mecanismo de sustentação do controle e da validação. Não surge do desejo genuíno de fazer bem, e sim da tentativa de evitar erro, crítica ou exposição. Quando a exigência interna é excessiva, qualquer falha deixa de ser parte do processo e passa a ser interpretada como ameaça à própria imagem. O erro não é avaliado pelo impacto real que produz, mas pelo que pode significar em termos de julgamento externo ou perda de valor pessoal. Isso altera profundamente a relação com decisões e escolhas. Esse padrão cria um estado constante de autocorreção. A pessoa revisa, ajusta e recalcula continuamente, mesmo quando não há necessidade objetiva para isso. A ação deixa de ser simples resposta ao contexto e passa a ser prova de competência, maturidade ou merecimento. Com o tempo, o perfeccionismo também paralisa. Projetos são adiados, posicionamentos são evitados e mudanças são postergadas sob a justificativa de que ainda não está tudo pronto. A busca por um padrão ideal funciona como proteção contra o risco, mas também impede movimento real. Existe ainda um efeito menos evidente. Quanto mais rígido o critério interno, mais estreito se torna o campo de ação. A pessoa passa a operar dentro de limites cada vez menores, não por falta de capacidade, mas por excesso de vigilância sobre si mesma. Isso mantém a experiência dentro de parâmetros conhecidos, mesmo quando já não são satisfatórios. Esse funcionamento gera desgaste contínuo. O esforço é alto, mas o retorno subjetivo é baixo. A sensação de insuficiência persiste, porque o padrão exigido nunca é plenamente alcançado. O perfeccionismo, que prometia segurança, acaba produzindo exaustão. Reconhecer esse mecanismo não implica abandonar compromisso ou cuidado. Implica perceber quando a exigência deixa de servir à qualidade da ação e passa a servir apenas à manutenção de uma imagem. Essa distinção altera a forma como decisões são tomadas e reduz parte da tensão associada a elas. No próximo bloco, essa redução de rigidez começa a produzir outro efeito: uma reorganização da percepção, com menos tentativa de domínio e mais relação direta com o que acontece. Quando a necessidade de controle começa a diminuir, a primeira mudança geralmente não ocorre nos fatos externos, mas na forma como eles são percebidos. A atenção deixa de estar concentrada na tentativa de antecipar riscos e passa a se voltar para o que está efetivamente acontecendo. Isso altera a qualidade de análise, tempo de resposta e clareza nas decisões. Sem a expectativa de garantir todos os resultados, a mente reduz parte da vigilância constante. Cenários hipotéticos continuam existindo, mas deixam de ocupar posição central.
O foco passa a ser proporcional ao contexto real, não ao que poderia acontecer. Esse ajuste costuma reduzir tensão cognitiva e aumentar precisão perceptiva. Esse movimento também modifica a relação com o erro. Quando não há expectativa de controle total, falhas deixam de ser interpretadas como quebra de segurança pessoal e passam a ser tratadas como parte natural de processos complexos. Isso reduz a autocobrança excessiva e permite respostas mais objetivas às situações. Outro efeito importante é a ampliação do campo de experiência. A tentativa contínua de controle tende a restringir decisões ao que é previsível. Quando essa tentativa diminui, escolhas deixam de ser filtradas apenas pela necessidade de segurança e passam a considerar outros critérios, como coerência interna, contexto atual e viabilidade prática. Essa reorganização não significa ausência de planejamento ou responsabilidade. Significa apenas redução da expectativa de domínio total. A ação continua existindo, mas deixa de estar centrada na eliminação da incerteza e passa a considerar a incerteza como variável inevitável. Com o tempo, isso altera a qualidade da experiência subjetiva. A percepção tende a se tornar menos reativa. Decisões ficam mais proporcionais ao cenário concreto e a energia antes direcionada à antecipação constante pode ser redirecionada para a ação efetiva. Esse ajuste prepara terreno para outro campo onde controle, validação e expectativa costumam se intensificar. As relações humanas, onde a tentativa de garantir estabilidade emocional frequentemente produz efeito contrário. Nas relações humanas, a tentativa de controle costuma se manifestar de forma mais sensível. Expectativas sobre comportamento alheio, necessidade de confirmação constante, receio de perda ou julgamento influenciam a maneira como vínculos são construídos e mantidos. Isso não acontece necessariamente por insegurança explícita, mas pela tentativa de reduzir incerteza emocional. Quando o controle se torna central nas relações, interações passam a ser mediadas por antecipação de reações. A pessoa calcula palavras, ajusta atitudes e monitora sinais buscando garantir estabilidade do vínculo. O objetivo não é apenas convivência, mas previsibilidade emocional. Esse padrão tende a gerar tensão contínua. Relações deixam de ser espaço de troca espontânea e passam a funcionar sob lógica de expectativa e confirmação. Pequenas variações de comportamento podem ser interpretadas como ameaça, mesmo quando não há evidência concreta disso. Existe também impacto na identidade relacional. Quando a validação do outro se torna a referência principal, posicionamentos autênticos podem ser evitados para preservar a harmonia aparente. Isso reduz conflitos imediatos, mas pode gerar distanciamento gradual da própria coerência interna. Além disso, a tentativa de garantir estabilidade emocional frequentemente ignora um aspecto básico das relações humanas. Elas envolvem duas subjetividades autônomas. Reações, escolhas e mudanças do outro não são totalmente previsíveis ou controláveis. Quando essa realidade é desconsiderada, surgem frustração e sensação recorrente de instabilidade. Reduzir controle nesse campo não significa afastamento afetivo ou perda de compromisso. Significa reconhecer limites objetivos de influência e ajustar expectativas a esses limites. Isso costuma tornar interações mais diretas, reduzir ruído interpretativo e aumentar clareza nas decisões relacionais. Com o tempo, a experiência relacional tende a se tornar menos reativa e mais consistente. Não porque conflitos deixam de existir, mas porque deixam de ser amplificados pela tentativa constante de antecipação e domínio. Essa compreensão fecha o eixo central desta reflexão. Controle excessivo, validação constante, autoexigência e tentativa de previsibilidade operam como mecanismos que mantêm padrões estáveis, mesmo quando existe desejo de mudança. Ao longo desta reflexão, o ponto central não foi eliminar planejamento, responsabilidade ou cuidado, mas observar como a tentativa constante de controle pode manter padrões estáveis, mesmo quando existe intenção de mudança. Controle excessivo, busca contínua por validação, autoexigência elevada
e expectativa de previsibilidade absoluta costumam funcionar como mecanismos de manutenção da mesma experiência. Quando a expectativa de domínio total perde centralidade, a relação com a realidade tende a se tornar mais direta. Decisões passam a considerar o que é efetivamente observável, não apenas o que se teme ou se projeta. Isso não elimina a incerteza, mas reduz parte da tensão associada a ela. Essa mudança não costuma ser imediata nem linear. Trata-se mais de um ajuste gradual de percepção do que de uma alteração abrupta de comportamento. E muitas vezes, é esse ajuste que permite que novas formas de experiência apareçam sem necessidade de esforço excessivo para sustentá-las. Compreender esse funcionamento não garante resultados específicos, apenas amplia a lucidez sobre como a própria realidade vem sendo construída e mantida ao longo do tempo. E, em muitos casos, é essa lucidez que redefine a relação com escolhas, relações e expectativas futuras.